la bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. What kind of democracy is that? What kind of freedom is that? Isto é a doutrina liberal. É a doutrina que o mercado e a democracia vão juntos, são inseparáveis. Isto é uma praga. Pues la utopía sirve para eso, para caminar. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Vira Casacas Podcast. O meu nome é Felipe Abal e eu tô gripado, Gabriel Divan. Olha, é tipo esqueceram de mim. É novembro e nós estamos de casaco. Tá louco? Ah, complicado, hein? cara. Vamos realizar aquele sonho, né? Vamos andar de trenozinho na neve em dezembro, que nem o Calvin. Não, mas é que tem um dia que tá 26 graus, no outro tá 8, e daí muda, e daí chove, e daí... Meu Deus do céu, cara. Sabe o que não importa, velho? Sabe o que não importa? É se você usar insider. Não, tô brincando, né? Mas também. Também. Mas eu ia dizer o seguinte, cara. Chuva, frio, frio em novembro, verão em agosto, frente fria, frente quente, Ninho, La Niña, Ninho Torres. Não interessa, cara. O que interessa é que o Vira Casacas não para. O Vira Casacas tá desde 2017 mandando brasa, cada vez mais programa, cada vez mais colunas e um monte de coisas para você. Exato, né? E hoje a gente não foge da nossa linha, né? Volta um convidado que já fazia um tempinho que não participava e ficou bom pra caramba, Gabriel. Ah, não, esse aí, né, cara? Como é que é, meu? Como é que é aquela história quando o cara ganha todos os troços? Ele ganha o Grammy, o Oscar... o Grammy, o Oscar, o Emmy... O Emmy... E o Tony, o Gold, né? Tony, Olha, pro nosso convidado aí falta o Oscar, falta o que mais? Falta o Emmy ele não ganhou ainda, né? E falta a Recopa Gaúcha. Aí ele é o campeão de tudo, né? Porque o cara tá premiado, hein? O cara tá premiado aí, meu. E aí, por merecimento, né, velho? Faz um baita trabalho. Desde lá do norte, Vira Casacas ligando duas pontas do mapa. E você vai curtir muito esse programa, mas antes a gente é obrigado a passar o chapéu. Tem que aprender a passar o chapéu. Passar o chapéu é uma arte. Tu sabe quem é que melhor passa o chapéu, Felipe Abal? Ah, não. Tem um artista que eu sou muito fã dele. Ele toca no Parque da Redenção aos domingos, ele toca gaita. Procura ele aí no Instagram, o Lipsen. Ele basicamente coage as pessoas de um jeito muito simpático a dar dinheiro pra ele, é muito bom, cara, e ele faz muito bem. Pessoal, a gente não tem o talento, e como dizem pela internet, não tem o talento nem as pernas do Lipsen, mas a gente é humilde, a gente vem na garra, a gente tá aí batalhando, e a gente precisa do seu apoio, então pelo amor de Deus, se for possível, considere apoiar o Vira Casacas. Dá para fazer grátis? Dá. Nos compartilha, nos curte, nos comenta, nos avalia, nos dá de sugestão para as outras pessoas, porque é assim que os projetos que você gosta crescem. Para de compartilhar porcaria, para de compartilhar gente ruim. Bom, essa última semana aí, né, cara, a gente vai falar disso no programa. Nós tivemos aquele ocorrido lamentável, triste, bizarro no Rio de Janeiro, no que diz respeito à intervenção policial. E aí, cara, é impressionante, né? Junto com uma série de pessoas organizando protestos e discussões e tal, tem gente que fica espalhando, né, o discurso dos caras, o discurso de quem você não gosta, o discurso de quem tá debochando de gente que é decapitada. Cara, para de espalhar coisa ruim, espalha coisa boa, espalha coisa que você acha legal. Você só faz propaganda para coisa ruim e achando que isso vai servir para mais pessoas acharem ruim. Não, é mais pessoas que vão espalhar para mais pessoas e para mais pessoas. E aí a coisa boa fica soterrada. Compartilha, Vira Casacas. Mas é claro, temos coisa aqui para pagar, servidor, profissionais que trabalham conosco, temos gastos e, portanto, a gente não quer ficar rico, a gente só quer manter o barco andando. E para isso a sua contribuição é fundamental. Fala daquela sua matemática, Felipe, que é o sucesso do segundo semestre aí. Não há quem não concorde com ela. De novo, cara, eu sempre faço todos os meus cálculos desse jeito. Quando chegam assim e dizem, mas é apenas R$80 por mês. Eu digo, não, R$80 por mês é R$960 no ano. Porra, né? Aí dá um impacto, assim. Tu chegar no final do ano e ter R$960 a mais, é bom, né? Agora, R$5 por mês, Gabriel Divan, R$5 por mês, se você contribuir com o Vira Casacas, vai lá no apoia.se/viracasacas, vai na orelo.cc, manda um pix recorrente em viracasacaspodcast@gmail.com, chega no final do ano, o impacto é de R$60.
60 reaisinhos, sabe? Assim, o que tu vai fazer com 60 reais, cara? E pra nós ajuda um monte. Aquela lógica de discurso, assim, Schopenhauer, Olavo de Carvalho, né? Então, ô otário, prefere pagar 900 ou 60, hein? Não faz nenhum sentido, não tem absolutamente nenhuma relação. Nada a ver, cara, né? O fato é que não sei se é 900, não sei se é 1.200, não sei se é 13.452. Eu sei que 60 reais por mês somados em 5 por mês pro Vira Casacas, isso não é nada, velho. Isso, pelo amor de Deus, não é nada. Então, apoia a gente em apoia.se/viracasacas, apoia a gente lá por orelo.cc, ou faz aquilo que é nosso, que é do Brasil, que é o Pix recorrente para viracasacaspodcast@gmail.com. Deixa lá anotadinho, R$5 mensais. Eu quero mandar 6, eu gosto do número 6, tá bom, pode mandar. O meu numerologista diz que meu número de sorte é 11, tá? Então manda 11, mas 5 já tá bom, já tá mais do que bom. É isso aí. Vamos lá ouvir o Caio. Vamos ouvir o Caio. Gabriel Divan. Opa, estamos aí. Muito bem, né? Curto e grosso hoje, Gabriel Divan. Nós estamos aqui hoje com um convidado, né? Tu vê, eu ia dizer assim, nós estamos com o Caio, não confundo com o Caio Almendra, mas na verdade o Caio Maximino, ele participou muito antes do Almendra, né? Entrar no grupo de amigos, assim, o Caio já participou. Pô, Caio, tu lembra qual é que foi o primeiro episódio que tu participou conosco? Mas foi 100 e alguma coisa, eu acho. Olha, o número eu não sei, é difícil, mas foi lá em 2020, né? Eu vou dizer, Caio. Olha aí. Foi no começo de 2020, porque eu sempre dava uma ouvida para conferir os episódios, né, para ver se estava tudo legal, com volume, com edição. E eu me lembro onde eu estava quando eu estava reescutando a nossa conversa contigo. E eu lembro onde é que eu estava caminhando, e foi algumas semanas, que se não dias antes de começar a pandemia no Brasil, de fato, assim. Início de 2020, verão de 2020, alguma coisa assim, né? Algum momento chave por aí. 2020 virou tipo aquelas paradas onde você estava no 11 de setembro, coisa que eu vale assim, saca, assistindo TV Globinho, coisa que eu tipo. Pô, mas Felipe, a gente começou a conversar com o nosso convidado, tu falou que ele já está há tempo aqui, que ele tem nome do outro Caio, não sei o quê. A gente não fez aquela apresentação mais formal, afinal de contas, né, eu quero saber dele várias coisas. O que aconteceu com ele aí nos últimos dias? Ele ganhou o Prêmio Nobel? Ele ganhou o Grêmio Latino? Como é que história é essa aí, cara? Caio Maximino, fala pra gente aí um pouquinho, né, da sua vida, da sua obra. Né? Se apresenta aí pra quem não te ouviu lá em 2020, pra quem tava vendo TV Globinho lá. E tem que registrar, né? Antes do Vira Casacas, ele não tinha ganho nada. Olha, eu não quero dizer, coincidência? Talvez. Olha aí, com certeza. Olha, aquele episódio me rendeu, inclusive, um artigo que eu passei um tempão escrevendo com a Carol Regada, que me conheceu, entrou em contato comigo por causa daquele episódio. Ela ouviu e falou, nossa, que massa. Ela estava em Brasília com o pessoal da Sociedade Brasileira de Medicina da Família e da Comunidade, falou, não, vem dar uma aula aqui, fui, conversamos, vamos escrever sobre esse troço todo, e saiu um artigo aí, né? E aí isso já vai um pouquinho na direção daí do que o Divan perguntou, né? Eu sou professor universitário, sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, e, bom, publico bastante. E é isso. Não ganhei Nobel, mas ganhei pastel, o que é melhor. Não, mas ó, sem modéstia agora, né, e aqui a gente trabalha com fatos, né, fala pra gente aí do reconhecimento que tu teve e também do pastel, porque são duas histórias incríveis. Tem um ranking aí da Universidade de Stanford, desses de influência, né, assim, artigo, número de citações, quantidade de produção, etc e tal, e eu tô na área de ciências do comportamento entre os 2% mais influentes do mundo, e aí isso deu, enfim, um certo ruído, comemorações, né, porque, enfim, a gente dá um gás, assim, né, no grupo de pesquisa, quando a gente tem um reconhecimento que, via de regra, a gente não tem. E aí, como consequência disso, uma pasteleira da cidade falou, olha, como você entrou aí em agradecimento, a gente vai te dar um pastel e um suco. Eu, rapaz, agora sim, é isso aí. Chegou, finalmente. Quando tu ganhar o Nobel, aí tu vai ter um pastel com o teu nome, né? Vai ter assim, ó, o Caio Maximino aqui, ó. Pastel Maximino. Pô, fica bem, cara.
Mas bem, né, gente? Sempre que o Caio aparece é pra gente falar de saúde mental, Caio, né? O Caio é nossa figurinha da casa aqui pra gente falar que tudo é culpa do capitalismo, né? Se você não tá se sentindo bem, é por causa do capitalismo, mas a gente tem que elaborar um pouquinho mais a respeito disso. Quando a gente conversou ali para convidar o Caio para aparecer de novo, ele me mandou um artigo muito bacana falando exatamente a respeito dessa questão de saúde mental, claro, né, de sofrimento psíquico, na verdade. E, Caio, eu acho que a gente podia dar o start por ali, da gente falar a respeito desse negócio de o que é saúde, o que é doença, né? De que forma que isso é estabelecido, porque a gente gosta muito até de pensar que isso aqui é uma questão de que você vai ter um diagnóstico fácil, e daí tem o DSM, e daí se tu preencher tantas das coisas aqui, então você tem um tipo de doença. O oposto de doença, sabe o que é? Saúde. Então, se tu não fechou todos aqueles, né, os checklist ali, isso quer dizer que você tá bem, né? Então, tem muito dessa coisa, ou de simplesmente achar, não, é uma questão de um desbalanço químico que está acontecendo, ou, né, e depois eu quero entrar um pouquinho mais nisso aí, exatamente, não, essa questão aqui, ela é social, né? Ou até mesmo, né, e veja, não tô dizendo que tem uma confusão muito grande quando você fala que tem elemento social, das pessoas dizem, não, a minha doença é real, né? E não é uma questão de realidade ou não realidade, não é uma questão de discussão em cima disso, mas exatamente de que existem certos diagnósticos, principalmente, que vão surgir dentro de um determinado contexto. Bom, isso é uma levantada de bola aí para a gente começar uma discussão que às vezes é um pouco árida, né? E que as pessoas às vezes acham que é uma coisa meio sexo dos anjos, assim, sabe? Né? Que diferença que faz, né? A maneira como você fala sobre as coisas. Bom, espero que no final a gente consiga compreender que faz uma certa diferença, é importante, sim, porque isso vai interferir na maneira como a gente cuida, né? Como a gente presta cuidado para as diferentes maneiras de sofrer, aí, né? A Bal falou alguns termos aí, né? Diagnósticos, falou um pouquinho sobre DSM. Para quem não sabe, o DSM é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e ele não é brasileiro, né? Isso tem um contexto histórico, cultural e político importante da emergência desse manual, porque ele é um manual da Associação Psiquiátrica Americana. Então tem toda uma questão importante do ponto de vista político, né? Mas acho que o início dessa coisa toda, dessa discussão toda, está justamente nesse discurso ou nessa questão sobre o que é isso que a gente chama de sofrimento psíquico, transtorno mental, doença mental. Tem muitas maneiras, né, da gente falar, e a escolha de termos às vezes diz um pouco sobre como a gente pensa sobre essas coisas, né? Ou qual que é a natureza dessas questões. E aí a gente pode dividir de uma maneira bem esquemática 3 grandes campos, né, sobre como a gente olha para esses processos. Um campo que a gente pode pensar um campo mais naturalista, né? Que ele vai dizer assim, sofrimento psíquico é algo que ele tem uma origem natural, né? Ou que ele tem uma definição a partir de processos que são processos naturais e, portanto, a gente vai entender esses processos como eminentemente biológicos, né? Então, um transtorno mental nada mais é do que uma doença cerebral, para a gente ficar numa frase ali do século XIX, né? Mas que ela, do Heinrich Reinhoff, mas que ela ecoa, né, durante todo o século XX e principalmente ali no final do século XX, numa virada bem neoliberal, né, que coincide, né, com a ascensão do neoliberalismo de uma maneira muito forte, e que vai dizer basicamente o seguinte, olha, transtorno mental é uma coisa que ela é uma categoria natural, né, ou seja, ela é uma categoria de uma coisa que está no mundo, não é uma coisa que... A maneira como eu falo não muda, né, esse fenômeno, e que tem uma origem essencialmente em um conjunto de processos biológicos. Esses processos biológicos, eles são processos biológicos disfuncionais, ou são processos biológicos doentios, ou doentes, ou alterados, ou enfim, né? Tem muitas maneiras da gente falar sobre isso. Tem algumas dificuldades importantes nessa definição e algumas limitações bastante importantes, porque ela faz referência a 2 questões básicas, né? A primeira delas é a ideia de que uma doença, ou um transtorno, ou enfim, qualquer forma dessas, ela tem como definição básica, uma disfunção biológica. Segundo, que ela é ruim por causa disso, né? Ela tem uma dimensão normativa, é uma disfunção
que faz com que a sua vida fique mais difícil, né? Quase sempre isso é feito fazendo referência a uma espécie de uma abstração da teoria da evolução, por exemplo, né? A ideia de que, sei lá, se eu tenho um problema cardíaco e se a gente não vivesse numa sociedade, né? Se a gente vivesse numa cultura que tem cuidados médicos, etc e tal, quer dizer, se nós fôssemos primatas primitivos ou qualquer coisa do tipo, se eu tenho um problema cardíaco eu já era, né? Eu ia ser deixado para trás, isso ia ser um problema para minha sobrevivência, né? Mas isso é uma espécie de abstração, né? Porque não tem nada, estritamente falando, na biologia que diga o que é o normal e o que é o patológico, né? Eu não posso utilizar, por exemplo, a ideia de que eu tenho genes disfuncionais porque os genes eles são variações, né? Ou a ideia de que eu tenho funções fisiológicas que elas são disfuncionais por definição porque elas são variações. Isso não é somente para a gente falar de transtorno mental, não é somente para a gente falar de sofrimento psíquico, né? Eu trouxe esse exemplo aí de uma doença cardíaca justamente para deixar isso bem claro, né? Que essa posição naturalista é uma posição que ela assume que as doenças mentais, elas são doenças como qualquer outra doença, que elas são doenças que têm a mesma origem, a mesma forma de pensar, que elas são doenças físicas, que elas têm uma origem biológica a partir de uma disfunção e que essa disfunção torna a gente desadaptado, né? Para as coisas, para os modos de funcionamento, mas mesmo as funções fisiológicas, elas também elas são construídas com base em uma série de outras questões que não somente biologia, né? Isso que a gente chama, por exemplo, de pressão normal, né? A gente fala pressão 12/8, por exemplo. Recentemente, apareceu umas notícias aí no jornal, olha, o pessoal da cardiologia não considera mais pressão 12/8 como se fosse uma pressão normal, quer dizer, isso está constantemente dependendo de uma série de outros fatores, né? Você tem estudos comparando, estudos antropológicos, por exemplo, comparando níveis de pressão média, né, de populações de diversos tipos de cultura, mostrando que para certas culturas a pressão é mais baixa, né? Então, quer dizer, essas são pessoas que são sempre hipotensas, elas são anormais? Não são, né? Então você tem alguns elementos importantes que já não é somente meramente uma questão de biologia aí. O outro campo é o campo que ele vai ser chamado de campo construtivista, né? Vai falar assim, olha, sofrimento mental, transtorno, etc, 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 nada mais é do que uma construção social, né? E em que sentido que ele é uma construção social? No sentido de que se para falar em doença e para falar em transtorno, eu tenho que falar nesse componente normativo, né? Nesse componente assim, isso é bom, isso é ruim, isso me prejudica ou isso não me prejudica, né? Como um indivíduo, mas também como coletividade, o que define o que me prejudica ou não é a natureza, não é a biologia, mas é a cultura, né? A gente pode ver esse tipo de modelo quando a gente pensa na ideia do modelo social da deficiência, por exemplo, né? A noção de que uma determinada deficiência, seja essa deficiência física ou psicológica, em qualquer sentido, né? Ela só é uma deficiência, ela só é um problema porque nós vivemos em uma cultura que não abraça a diversidade de maneiras de se locomover ou de interagir com o mundo, né? Então, tem pessoas, por exemplo, com deficiência auditiva, de movimentos que são movimentos anticapacitistas, que vão falar assim, olha, não tem nada de doença, eu não quero ser curado, eu quero um mundo em que caibam pessoas que não ouvem, ou pessoas que têm dificuldades de audição, etc. e tal. Isso a gente vê muito nos movimentos relacionados à ideia de neurodiversidade, né? E por aí vai, que depois a gente pode também dar uma problematizada nessa direção, né? Não há nada de errado com o autismo, não há nada de errado com o TDAH, etc, etc, etc. O problema é um mundo que não abraça determinadas formas de estar nesse mundo, né? Que ele escolhe determinadas formas para dizer isso é certo, isso é errado, isso é normal, isso é anormal. O anormal, enfim, tem que ser curado, né? Tem que ser, de alguma maneira, trabalhado. O problema das definições é que elas são meio binárias, assim, né? Essa noção de que você tem uma coisa que é puramente biológica, que ela existe como se ela fosse absolutamente independente de uma sociedade, de uma cultura, né? Como se a depressão fosse uma doença do cérebro, como se a ansiedade fosse uma doença do cérebro, como se a esquizofrenia fosse uma doença do cérebro que anda por si só, né? Que ela não está numa cultura, né? Ou que o que realmente importa é o que esse elemento da construção social que vai dizer de maneira arbitrária, né, que isso é anormal, isso é patológico, né, e um dos problemas desse tipo de formulação é que muitas vezes ele redunda
numa espécie de um abandono de populações que estão em sofrimento, né? É aquela noção assim, bom, se o sofrimento psíquico, se a depressão nada mais é do que uma construção social, você não tem nada, né, de biológico ou qualquer coisa do tipo, então a depressão não é real. Ela é uma construção. Como toda construção é arbitrária, ela não é real, e se ela não é real, você não precisa realmente de uma atenção, de um tratamento, etc, 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 o que tende a abandonar os sujeitos, a deixar os sujeitos meio que para lá, né? Essa é uma posição que foi muito típica de algumas versões libertarianas, né, da antipsiquiatria, sobretudo na antipsiquiatria americana, que às vezes a gente abraça meio acriticamente, assim, né, mas que eram uns caras super direitosos, assim, sabe, eram uns caras meio anarcocapitalistas, assim, do tipo, olha, transtorno mental não é uma doença, não existe transtorno mental, portanto, porque não existe uma base biológica, não existe sofrimento, é só os problemas da vida, e, portanto, se não é doença, você não precisa de tratamento, você que se vire para lá, né, que é um problema. Existe uma terceira posição, que é uma posição que vai tomar essas coisas a partir de uma perspectiva um pouco mais híbrida, né? Essa ideia de que... E é uma ideia que ela figura, por exemplo, a primeira vez que a gente conversou, a gente começou falando sobre o Mark Fisher, né? E é uma ideia que figura lá no realismo capitalista do Mark Fisher, né? Essa noção de que é claro que a depressão tem uma base cerebral. Ela tem uma base material, não só no sentido das trocas materiais, sociais, etc. e tal, mas ela tem uma base material que ela acontece num corpo, né? Ela acontece em um sistema nervoso, né? Ela se instancia em um sistema nervoso, né? O que não significa que ela também não seja uma construção social. O que não significa que ela também não seja uma dimensão, uma maneira de se relacionar com o mundo que vai depender de como a cultura julga se aquilo é importante ou não, se aquilo merece atenção ou não, ou o tipo de efeitos que isso pode produzir, né? Quando eu estava falando um pouquinho sobre essa questão do construtivismo, isso tende a ter consequências reais, né, na maneira como a gente fala sobre saúde mental, né, e na maneira como a gente trata a saúde mental. A posição naturalista, que é a posição do DSM, por exemplo, e que é a posição de uma parte razoável de uma psiquiatria mais hegemônica, vai virar e falar assim, olha, se o transtorno mental, se a tua depressão, se a tua esquizofrenia, se a tua ansiedade, o ênfase no tua aí, né, ele é uma questão cerebral, né? É uma questão meramente cerebral ou é uma questão meramente biológica? Bom, então me parece óbvio que o tratamento ele também vai mais na direção farmacológica do que qualquer outra coisa. E mesmo quando ele não vai na direção farmacológica, quando você fala assim, a psicoterapia altera a estrutura do cérebro da mesma maneira, etc, 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 ele tende a individualizar o processo, né? Ele tende a jogar o processo para o indivíduo e falar, olha, é você que vai ter que tomar esse remédio e você que tem que resolver, no final das contas, essas questões. Uma perspectiva construtivista, às vezes, nem sempre, mas às vezes pode levar a gente para um campo oposto, que é um campo de abandono, né? Um campo de virar e falar, olha, não é realmente um problema, ou buscar causas, e isso é uma operação ideológica muito importante, né? Buscar causas onde elas não necessariamente estão. É o que a gente vê, por exemplo, atualmente no movimento Make America Healthy Again e o Robert Kennedy Jr., etc. e tal, que é um cara que ele é super crítico da psiquiatria, por exemplo, mas ele é crítico no sentido de virar e falar, as causas não estão onde vocês acham que estão, as causas estão nesse outro lugar aqui, que não é o capital, que não é as relações de gênero, que não é violência, que não é nada disso. As causas estão em alguma outra coisa, que é uma espécie de uma conspiração, de um deep state, etc. e tal, né? Essa pira toda. Uma perspectiva híbrida é uma perspectiva que ela vai abraçar a complexidade dessas coisas, né? E vai falar, olha, me parece óbvio que a gente tem uma dimensão biológica importante dessa forma da gente sofrer, e que essa dimensão biológica ela também precisa ser cuidada, né? Mas que esse cuidado ele é mais amplo do que isso, né? A gente precisa pensar esse cérebro como uma coisa que ele não está dentro da nossa cabeça só. Nosso cérebro está num corpo, nosso corpo está num mundo, e nosso mundo é um mundo social, né? Sobretudo, né? De maneira que exige olhar para as pessoas como esses feixes, né? De causas, né? A gente poderia usar o termo sobredeterminação, por exemplo, para a gente falar sobre isso, né? A ideia de que as coisas, elas não somente têm múltiplas causas, né? As formas de sofrer têm causas
biológicas, tem causas sociais, tem causas culturais, tem causas políticas, etc e tal, mas como essas coisas modificam umas às outras, né, essas causas modificam umas às outras, numa rede bastante complexa, né, de causalidade, e que se a gente é rede, a gente tem que ser tratado em rede, né? Ou seja, que não adianta eu pegar um nozinho dali e falar, pronto, né? Resolvi, cortei esse nó aqui e resolvi o problema, porque isso eu vou fazer, deixar essa rede vazar, né? Deixar esses processos vazarem, né? Que pra gente falar em saúde mental, importa, claro, a gente falar em acesso à medicação, quando for necessário, em outros elementos, mas importa a gente falar também em estar livre de violência, importa a gente falar também em estar protegido dos efeitos, e em última instância isso significa destruir o patriarcado, né? Mas está protegido dos efeitos do sexismo, está protegido dos efeitos de uma cis-heteronormatividade, está protegido dos efeitos do sistema, né? No geral, e aí que entra toda uma questão de intervenções para a gente pensar no campo da alimentação, do direito ao espaço, da organização, do direito à habitação, etc, que também são produção de saúde mental, né? Então essa volta é mais ou menos para pensar assim, começamos lá, que importa discutir se isso é biológico, não é biológico, etc e tal? Bom, importa, porque isso tem consequências importantes para a maneira como a gente trata essas coisas, né? Senão a gente vai ficar só fazendo política pública achando assim, mais cápsulas, né? A gente precisa de mais investimento em saúde mental. O que significa investimento em saúde mental? É botar mais medicação? Bom, talvez a gente precise de muito mais do que só isso. Muito bom, Caio. Gabriel Divan. Olha, a gente estava estudando aqui, antes de começar o programa, como é que a gente ia abordar ou como é que a gente ia botar um dedo numa certa ferida. E eu acho que a partir dessa fala aí, a partir desse primeiro panorama que o Caio passou, já é uma ponte, ou pode vir a ser uma ponte para que isso aconteça. Então eu vou fazer as honras da casa e eu vou tirar o band-aid aqui. Porque basicamente é o seguinte, né? Semana passada nós tivemos uma chacina que aconteceu, né, em algum lugar do Brasil, né? Então olha só, em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro que eu me compadeço, eu respeito, né, a dor, o sofrimento da família, dos entes queridos, dos conhecidos, né, dos agentes da operação, que em número de 4, até onde se sabe, acabaram morrendo, e alguns outros feridos, o que me leva a crer que em alguns focos dessa coisa toda, eu não sei nem se eu chamo de operação ou não, porque pressuporia algo muito mais organizado e algo que poderia exprimir os seus propósitos e o seu plano, né? E aqui eu acho que o que aconteceu é uma coisa que não querem falar exatamente o que foi e não querem exatamente explicitar qual é a ordem que estava na questão do dia, né? Mas se a gente tem algumas questões de conflito em um lado, nós temos mais de 100 pessoas mortas de uma maneira bastante direta, né? Bastante sugestiva de covardia e de arbitrariedade. Então, convém chamar isso aí até segunda ordem de chacina. E aí eu estava pensando, meus amigos, no seguinte: eu sou um cara que eu sofro muito com questão de transporte público, porque eu me locomovo bastante em transporte público. Quem mora na favela faz isso também, só que com uma intensidade muito maior do que eu, e com um incômodo muito maior que o meu, né? Eu me incomodo eventualmente com coisas específicas e problemas da minha rua ou coisa parecida. Quem mora numa favela se incomoda com uma intensidade, com as mesmas coisas muito maior do que as minhas. Eu me incomodo muitas vezes com questão de apartamento, vazamento, eu não sei o quê. Bom, quem mora na favela certamente se incomoda com algo de muito maior monta em relação a isso, a moradia, a saneamento, do que eu. Agora tem um detalhe: além de todos esses incômodos em maior escala, esses caras, eles têm um recado, eles têm um lembrete, eles têm uma espécie, minha gente, de memento mori constante, porque esse cara, ele acha a qualquer instante, e não acha errado, que ele pode em algum momento vir a tomar um tiro de fuzil praticado por um órgão de, entre aspas, segurança pública. Eu não tenho medo de tomar um tiro. Eu não tenho medo de alguma coisa da minha rotina ser confundida com alguma coisa de banditismo a ponto de me abordarem já com arma na cara e já puxando gatilho. Eu não sei
Eu não tenho a perspectiva se amanhã vai ter alguma treta aqui ou não que periga sobrar bala, sobrar fogo pro meu lado. E principalmente, eu não tenho uma espécie de virtualmente dias contados nesse sentido. Então, né, é muito engraçado, porque as pessoas elas falam, e eu gostei quando o Caio explicitou aqui uma coisa, né? Essa diferença que as pessoas muitas vezes trazem entre o que é uma versão real da doença e o que não é, porque não é construção social, é real, né? E a pessoa diferencia a coisa química do cérebro, que está meio misturada com a coisa do sangue, dos órgãos, né? Com essa outra versão que precisa ser complementada, precisa vir junto, precisa agregar de uma politização ou de uma socialização, ou até mesmo de uma questão de leitura cultural da doença mental. Mas as pessoas falam disso de uma maneira como se dissessem assim, olha, um cara da favela, o problema dele é falta de educação, falta de saneamento, falta de asfalto, falta de luz, falta de não sei o quê, e opções de cultura e blá blá blá. Esse é o verdadeiro problema. Cara, é como se uma pessoa dessa não pudesse sofrer uma depressão, e é como se, é o seguinte, né? O problema do favelado é atendimento para ver uma mancha na pele lá no poço da UPA, né? E o problema do rico é uma depressão, é uma coisa assim, que ele não aguenta mais as pressões advindas da competição, do trabalho, não sei o quê. Cara, a gente tem uma sociedade completamente adoecida e jogada à mercê de uma coisa muito pesada aqui, porque o cara vê morte todo dia, e é uma morte que atinge o amigo dele, o vizinho dele, o cara que ele conhece, o cara que ele gosta, o cara que ele odeia, o cara que ele mal conhece. É uma morte que atinge ele, é uma morte que daqui a pouco periga chegar nele, é uma vida inteira num fio da navalha, não sabendo se você vai ser o próximo que vai estar deitado no chão, e aquelas imagens de um monte de gente deitada no chão sem vida, elas são horripilantes. Independentemente de considerar que é suspeito, bandido, não sei o que. Primeiro que, né, é engraçada a estatística de sempre, né, que é bandido até segunda ordem, né, se a polícia conseguiu matar é porque era para ter matado. Mas assim, é um monte de gente deitada no meio da rua, cara, um monte de jovem de cueca, né, com tiro na cara, tiro no pescoço, tiro no bucho, tem gente decapitada, tem gente jogada em matagal, torturada. E aí? Como é que fica essa situação? Porque... Cara, essas pessoas, o problema delas não é só escola e alimentação e não sei o quê. O problema delas também é um problema, né? Ou pode vir a ser, ou se né, acredita que também seja, um problema de ordem muito forte nesse sentido. Isso aí está batendo. Isso bate em nós. Isso bate em nós. Eu me lembro daquela coisa da Judith Butler, de questionar, né, como é que a gente vive uma vida boa em meio a uma vida ruim, ou como é que a gente vive uma vida boa comparando com a evidência de que tem pessoas que vivem vidas muito ruins. A gente está falando há muito tempo sobre isso, sobre a questão de Gaza, e o fato de que, ao contrário de outros massacres, ao contrário do próprio Holocausto, isso aí está televisionado ao vivo, o dia inteiro. Não é um relatório que vai pintar depois nos contando historicamente os horrores de uma coisa. Nós estamos vendo as crianças chorando, os prédios caindo e tudo mais. E isso aí nos afeta. Mas, em algum modo, também a gente não pode passar o dia inteiro pensando nesse tipo de coisa. Mas se a gente não passa pensando também, é de se perguntar quem nós somos, né? Mas, ao mesmo tempo, se passa, há de se perguntar, tá, então é o seguinte, eu vou ficar imobilizado para sempre. E essas coisas acontecem, e as coisas acontecem no nosso país, e tem gente que está numa linha de frente muito tenebrosa, e tem gente que está que nem nós aqui, né, como uma espécie de espectador de uma catástrofe assustadora, e isso tudo, né, é uma coisa muito forte, mas eu começaria propondo para o Caio falar para a gente um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente olha para esse pessoal da favela e estereotipa não só no sentido da Dona Maria hipotética, né? Da batalha vencida pelo trabalhador brasileiro, não. A gente estereotipa de várias maneiras, e uma das questões estereotípicas dessa galera é você achar que, não tem frescura, não tem nada, ruim é morrer de fome, o negócio é subir a ladeira aqui, e o problema é esse, o problema é a casa sem reboco. Não, cara, a casa sem reboco se soma a uma quantia de sofrimento psíquico ou de potencial sofrimento que é avassaladora. E esse cara aí não tem grana para fazer um mega tratamento, para não sei o que, e não sei o que lá, e nem para comprar o remédio. Nem a boleta salvadora essa, né? Nem a
pilularização salvadora, nem o tratamento, nem não sei o que. Cara, então assim, ó, é muito complicado e é muito cruel esse tipo de coisa. Porque ainda tem essa fatia aí de discussão que geralmente, né, não entra no pacote. Esse é um ponto muito fundamental, assim, muito crucial, Divan, porque toca também num certo incômodo, como a gente estava falando antes de começar, né, da discussão em torno da noção de racionalidade neoliberal, e de neoliberalismo, e de biopolítica, por exemplo, no que tange o campo da saúde mental, né? Então, para quem não conhece essa discussão, vocês podem voltar nos outros 2 episódios, que a gente levou uma discussão bem legal nos 2 últimos episódios que a gente gravou, sobre esses pontos, mas sempre me criou um certo incômodo essa noção, que é uma espécie de uma bastardização, né? Não é isso que essas teorias dizem, mas de que a gente vive num mundo em que as violências, né, as formas de poder, o tal do poder soberano, né, que o pessoal falava, ele não é mais uma coisa que tá presente, que, né, você não precisa ameaçar e torturar ninguém para que as pessoas cumpram, né? A gente internalizou essas relações de poder, e essa internalização dessas relações de poder, que é uma espécie de uma anatomopolítica, né, o controle da nossa própria fisiologia, em nome de uma produtividade, que é uma coisa que entra muito num campo, principalmente a partir da década de 70, final da década de 70, diz que se conveio chamar de uma espécie de uma racionalidade neoliberal, né? Tudo se passa como se essa internalização ela já acontecesse logo de cara, e como se a gente tivesse meramente os controles já internos, né? E que não houvesse a produção de formas de controle que fossem formas de controle na base da violência, da tortura, do desaparecimento, do esquartejamento e tudo aquilo que vocês podem encontrar em alguns textos, por exemplo, do Foucault, em que ele vai falar sobre o poder soberano, né? Esse poder de definir quem deve viver, quem deve morrer, né? O poder do rei, do senhor feudal, né? Era o cara, olha, se você não fizer isso que eu mandei, você vai morrer, né? Enquanto o poder de uma sociedade capitalista contemporânea, ele já é o poder, na formulação mais clássica, né? Ele é o poder de fazer viver, né? Que tipo de vida não está em jogo, né? É o poder de você fazer com que as populações vivam o máximo, mas que essa vida seja uma vida subsumida para a produção, para o trabalho, ou seja, para a extração do lucro, sobretudo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, no que é esse domínio da fisiologia nesse campo biopolítico, né? Quer dizer, se eu estou, sei lá, na sala de aula ou se eu estou na linha de produção da fábrica, eu não tenho controle sobre os meus movimentos fisiológicos mais básicos. Eu só posso fazer xixi na hora dos intervalos de fazer xixi, né? E aí você pega os caras dos trabalhadores da Amazon, pior ainda, né? Quer dizer, nem o horário de fazer xixi não tem, o cara tem que fazer xixi na garrafa, usar fralda, etc, etc, etc. Quer dizer, a minha própria fisiologia está dominada, né, por essa forma de poder, mas é uma relação que ela é, no final das contas, internalizada, né? Quer dizer, você não precisa de um capataz para falar. E isso é um problema no geral, né? Porque parece que tudo se passa como se nessa biopolítica não houvesse a sua... Ela já não contivesse, né, por definição, o seu complemento tanatopolítico ou necropolítico, né? Para uma política de vida, sempre há uma política de morte que acompanha, né? Você tem alguns autores, principalmente autores europeus, né, que vão articular isso, mas que você tem um autor mais interessante, que ele é camaronês, que é o Mbembe, que vai falar, justamente no texto dele chamado Necropolítica, sobre essa questão, né? O Agamben, que é um autor italiano, ele vai falar sobre a ideia de exceção, né? Sobre como, historicamente, isso não é uma coisa que acontece só no surgimento do capitalismo, é uma coisa que acontece desde, né? Quando a gente pensa a história europeia, né? Vai acontecer desde a Grécia minimamente, né? Desde os primórdios da civilização europeia, ou pelo menos, né, dessa coisa mítica, né, do surgimento. A criação do que é cidadão, do que não é cidadão, sempre parte de uma exceção, né? Sempre parte assim, eu só sou cidadão porque tem alguém que não é, né?
Eu tô lá na polis, votando e exercendo democracia direta e os meus direitos políticos porque tem o bárbaro, o escravo, a mulher que não são cidadãos, né? E essas pessoas, portanto, elas entram numa espécie de uma inclusão excludente ou de uma exclusão inclusiva, né? Ou seja, para que eu tenha a política, para que eu tenha o direito político, para que eu tenha a forma política propriamente dita do animal político, né? Para usar o termo do Aristóteles, eu tenho que ter aquele animal que não é político, eu tenho que ter aquele que não tem o direito político e que, portanto, pode ser qualquer coisa, inclusive eu posso dispor dessa vida da maneira como eu bem entender, né? São pessoas que são matáveis, estritamente falando, ou como as pessoas, o termo que o pessoal costuma utilizar são corpos matáveis, né? Bom, esse complemento fundamental é o que permite que se estruture essa política da vida, né? Essa política da gente pensar as formas de sofrimento como essa internalização, eu sofro porque é minha responsabilidade, porque eu trabalho, etc, etc, etc. Ele não é meramente uma internalização, ele é um processo que ele está sempre atrelado a uma espécie de uma ameaça que ela paira, que é justamente a ameaça de se tornar um não animal político, de se tornar aí esse processo que está excluído, né? Essa vida nua, né? Essa vida que é uma vida meramente fisiológica e, portanto, é um corpo matável, né? E essa ameaça de exclusão, ela acontece a todo momento quando a gente vira e fala assim, olha, se você não trabalhar, produzir, internalizar a regra, internalizar a norma, etc e tal, se você não abraçar a tua responsabilidade como humano ansioso, etc, 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 o que te resta é você ir para o campo da exclusão, ir para o mundo da exclusão, entrar nas artimanhas da exclusão, e essas artimanhas da exclusão, elas vão te tornar um corpo matável, é a tua escolha, né? Ou você vive uma vida em que você não é um corpo matável, mas você vai ser explorado e vai se autoexplorar, ou você está fora desse processo, e estando fora desse processo, você está sempre sujeito a ser morto, né? É uma espécie de governo da vida pela morte, né? Então tem um livro muito bacana, chama Governar os Mortos, né? Em que, depois eu trago a informação um pouquinho melhor sobre isso, o título, etc e tal, em que o autor vai discorrer, a partir dessa noção de necropolítica, justamente isso. Às vezes a gente entende que a necropolítica é um governo da morte, é um governo do tipo, olha, eu vou dispor dessa população do jeito que eu quiser, da população, por exemplo, das pessoas que moram nas favelas, das pessoas que estão na faixa de Gaza, das populações que são populações que eu escolho como não humanas e, portanto, como corpos que não importam, né? E como se o objetivo fosse as pessoas que eu matei. Mas o objetivo não são as pessoas que eu matei, o objetivo, obviamente, são as pessoas que viveram, né? Eu governo os vivos através do exemplo dos mortos, né? Produzindo maneiras sempre violentas e ameaçadoras em que a violência de Estado e outras formas de violência, a gente pode entender as facções como parte do Estado também, ela fica pendendo sobre as nossas cabeças como se fosse uma espécie de espada de Damocles, né? Quer dizer, a qualquer momento, eventualmente, o fio pode ser cortado e nós podemos, todas as pessoas, podem estar sujeitas a ser transformadas em corpos que não importam, né? Podem ser transformadas nessa população eventualmente matável, né? Isso produz, para quem vive, como o Divan bem apontou, efeitos extremamente importantes, inclusive do ponto de vista de saúde mental, né? Esses efeitos, eles são essa espécie, por exemplo, de luto que nunca pode ser trabalhado, nunca pode ser discutido. Pensa não somente nos corpos que aparecem, mas também nos corpos que não aparecem, né? A gente pensar nessa tradição cultural brasileira que é o desaparecimento, né? Que o Estado produzir desaparecimentos que a gente compartilha com os nossos irmãos latinos, no geral, né? O Estado mata e some com o corpo. Isso acontece nas ditaduras, mas acontece também nas favelas de uma maneira muito intensa, né? E um corpo que não está lá é um corpo do qual eu não consigo trabalhar o luto, né? Ou quando o corpo está lá, ele é um corpo cuja morte é sempre justificada, né? Cuja morte é sempre, mas era bandido, né? Se não era bandido, o que estava fazendo lá? É um efeito colateral, quem mandou morar na favela, etc, 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 né? Então isso vai ter impactos bastante importantes, né? E aí algumas pessoas vão falar assim, bom, tá, esses impactos bastante importantes, eles são uma forma específica de sofrer, que é transtorno de estresse pós-traumático, né? Todo mundo com transtorno de estresse pós-traumático, que é uma forma também da gente recuperar e voltar para alguns desses processos, de dar um nome, de dar um rótulo para essas coisas,
e tratá-las da maneira como se trata transtorno de estresse pós-traumático. Né? Quer dizer, como que eu trato transtorno de estresse pós-traumático? Com algumas formas específicas de terapia, especificamente terapia de exposição, e com algumas formas de medicação para você lidar com sintomas ansiosos que vão eventualmente se elevar na pessoa que está diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. Né? Só que isso tem efeitos importantes, né? A gente nomear isso e virar e falar, não, o que essas pessoas têm é transtorno de estresse pós-traumático, ignora alguns fatores importantes, né? Tem uma autora que eu gosto muito, que é uma psiquiatra palestina, a Samar Jabr, que ela escreveu um livro chamado Sumud em Tempos de Genocídio. E em um dos textos específicos ela vai falar justamente sobre essa ideia do trauma ou do estresse pós-traumático como uma espécie de construção ocidental, europeia, que não necessariamente cabe para a gente pensar a realidade desses espaços, dessas zonas de exceção, dessas zonas de extermínio, que são, no caso ela está falando obviamente da Palestina, mas que a gente pode pensar também as favelas e outros lugares e outros rincões, né? Eu moro na Amazônia, a Amazônia é uma grande zona de extermínio, sobretudo a partir da direção da violência no campo, né? E aí eu marquei aqui, eu queria ler o trechinho porque é uma coisa que eu não lembro muito de cabeça, mas que eu acho que pode ser interessante. Ela vai falar assim, um trecho que chama Trauma Histórico Coletivo, né? O TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, foi um conceito desenvolvido num contexto de guerra para descrever a experiência dos soldados. Inicialmente criado para dar conta das reações dos veteranos que regressavam do Vietnã, evoluiu para termos como neurose de combate, choque de guerra e fadiga de batalha. Desde então, o conceito foi alargado a fim de abarcar uma gama mais ampla de eventos traumáticos, inclusive da violência sexual, embora o TEPT ainda não consiga abranger as experiências das comunidades que convivem com traumas históricos coletivos. Então, nesse momento ela está tentando propor a ideia de que TEPT, que é um transtorno individual, não vai descrever bem uma coisa que é um trauma coletivo, né? A definição psiquiátrica de trauma não acomoda a experiência mais comum dos palestinos. Podemos incluir aí não somente dos palestinos, obviamente, mas isso que a gente está falando agora, as pessoas, por exemplo, que são as sobreviventes desses processos de chacina. Humilhação, objetificação, desamparo forçado e exposição diária a estresse tóxico. Uma criança que saiu de uma prisão israelense afirmando que o soldado que lhe deu um cigarro é melhor do que o pai dela, que lhe negou os cigarros, pode não apresentar sintomas de TEPT numa lista de verificação de trauma, mas é bastante viável a suspeita de danos graves. Na Palestina, ameaças traumáticas são contínuas e duradouras. Não existe segurança pós-trauma. Reações como evitação e hipervigilância são consideradas disfunções psicológicas num soldado que regressa à segurança de sua cidade natal. Então, quando ela fala evitação e hipervigilância, é porque são sintomas do transtorno de estresse pós-traumático. Para os prisioneiros palestinos torturados, tais sintomas, porém, são reações razoáveis, pois a ameaça perdura. A qualquer momento, eles podem ser presos e torturados novamente. A ideia fundamental aqui, portanto, é que esse diagnóstico, esse nome que a gente dá e que a gente individualiza a coisa, joga para o indivíduo e fala, olha, você tem transtorno de estresse pós-traumático, ele está descolado de uma questão maior, de uma violência maior, esse governo dos mortos, por essa forma necropolítica, essa forma tanatopolítica, essa criação seriada de exceções que a gente observa nesse mundo neocolonial, inclusive pensando no caso do Brasil. Mas a própria ideia de trauma, o trauma é uma coisa que está no passado, o trauma é uma coisa que aconteceu, o trauma é uma coisa que já passou. Parte razoável, inclusive, da terapia para o transtorno de estresse pós-traumático é falar, olha, já passou, você está seguro agora, você está de boa, quem te machucou não pode mais te machucar. Bom, mas isso não é verdade quando a gente tem o constante ataque, a constante ameaça de ataque nesses contextos específicos, né? Então isso vai ter efeitos, obviamente, extremamente importantes para a produção do sofrimento e para a produção de maneiras de sofrer, de lutar, de traumatizar, etc, 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 nas comunidades. E também tem efeitos importantes para criar aquilo ao qual é exceção, né? A ideia de que o que acontece na comunidade acontece somente na comunidade não deixa de ser uma ameaça também para quem não está lá. Olha, você tem que entrar na linha, esse é o caminho que você vai seguir. Você está reclamando que o teu trabalho, que o teu patrão te deixa ansioso, você está reclamando que o teu marido ele é abusivo e isso te deixa ansiosa, podia ser pior.
né? Você poderia estar em um outro contexto. Então isso provoca todo tipo, né, de formas de sofrimento que se entrelaçam entre si, né? Então acho que essa é uma questão importante da gente pensar e acompanhar, né? O quanto aquelas formas biopolíticas que a gente discutiu nos episódios anteriores, elas jamais dispensam as formas necropolíticas. Ela não é como se fossem mundos separados, uma depende profundamente da outra, né? Essa noção de que agora a gente vive numa sociedade que ela tem efeitos psicológicos, do ponto de vista de saúde mental, muito importantes, porque a gente internalizou a norma, como se não houvesse uma ameaça em relação a essa internalização, né? Acho que são coisas importantes da gente refletir aí. Caio, eu achei muito legal essa parte que tu fala a respeito de como, né, por exemplo, categorias como trauma foram criadas para os agressores, né? Porque me veio na cabeça imediatamente que um dos motivos para a construção de câmara de gás foi exatamente poupar os soldados, né, do horror que era ter que matar as pessoas uma a uma, né? Então eles bebiam muito, estavam com estresse, etc. Diz, não, vamos humanizar pros executores, você vai humanizar, então, este processo. Mas também é curioso, quando acontece uma coisa dessa como aconteceu, né, eu acho que tu vê, e de novo, para essas pessoas não é um problema hipocrisia, né, não é um problema nenhum tu criar um paradoxo desses aí, quando eu digo que quem tá batendo palma para uma ação dessas aí, não se importa nem um pouco nem com os policiais, né? Quando o Cláudio Castro vai e diz, não, eu me compadeço dos policiais, é a mais pura mentira que possa existir, e quem tá apoiando também não tá nem aí pros policiais. Porque o que me veio, Caio, e daí eu jogo pra ti, é exatamente, né, a gente sabe de todas essas coisas, é o óbvio, né, esse impacto que tem nessas comunidades, nessas pessoas, em tudo isso, e chega a ser impossível da gente ter uma empatia completa de saber como é que é viver num momento desses aí. Agora, o maior motivo de morte de policiais não é confronto, né? O maior motivo de morte de policiais no Brasil, e o último dado que eu tinha visto tinha aumentado, inclusive, ao invés de diminuir, é suicídio, né? Então tu vê como existe, assim, ó, é uma coisa macabra para todos os lados, né? Então, assim, ó, de que forma que se desenvolve também essa questão da necropolítica e desses efeitos nocivos até para quem perpetua, né? Por causa que eu acho que isso aqui, de novo, escancara muito que até esse discurso do, né, limpinho, eu apoio a polícia e tal, você está errado. Você não apoia ninguém nisso aí. Parece, na verdade, que tem muita gente que se torna espectador do horror e sente agora, psicanaliticamente falando, um gozo mesmo, né? E quanto mais, melhor, porque quanto mais corpo, quanto mais sangue, quanto mais horrível, quanto mais cair essas imagens nos grupos de WhatsApp, melhor. Essa é uma questão curiosa, né? Importante, assim, né? Por um lado, você tem essa dimensão, bom, enfim, né? Como a Samad Jabra aponta, né? A noção de trauma, ela surge justamente para dar conta do sofrimento do perpetrador de violência. Só que ela surge, apesar dela ser individualizante, dela tender a ser individualizante, né, essa noção de que, bom, ok, então você tá com transtorno de estresse pós-traumático, então você vai ser afastado para fazer tratamento, etc, etc, etc. Ela surge dentro de um contexto histórico específico que é da produção maciça de violência, né? Quer dizer, você isso não é realmente um problema, a não ser no contexto de guerra, né? E é a mesma coisa que a gente pensa em relação à questão desse sofrimento das forças securitárias em relação a esse processo. Quer dizer, a gente poderia pensar então, bom, olha, mas então a gente está demonstrando aí que há um processo traumático, que há uma questão importante do ponto de vista de um sofrimento também, né, desses policiais, e coitadinho desses policiais, então a gente precisa dar mais terapia para eles, ou a gente precisa, enfim, humanizar o processo, né? A gente precisa ter mais drone, por exemplo, e aí você diminui, né, o impacto do perpetrador da violência, já que você tem um certo distanciamento, né, em relação a essas coisas, né?
o análogo da câmara de gás, né? O análogo desse processo industrial, né, da morte. Bom, mas aí a gente tem um problema fundamental, que é, novamente, para citar, já que a gente está falando de políticas de segurança, né, para citar a Cecília, que sempre vem aqui, isso também são processos meramente de enxugar gelo, né? Quer dizer, você virar e falar assim, bom, tá, então se a gente realmente está preocupado com um policial, então a gente precisa ter mais psicólogos na polícia, né? Bom, você enxugar gelo, porque no final das contas você não resolve o problema da produção maciça de violência, porque a produção maciça de violência ela é parte de uma engrenagem extremamente importante da produção de poder, né? Quer dizer, esses efeitos todos eles não são acidentais, né? Eles não são um processo, opa, matamos 100 e poucas pessoas, né? Quer dizer, não tem nada de acidental nisso. Opa, peraí, eu deixei o gatilho apertado tempo demais, ou sei lá, né? Ou coisa do tipo. Eles fazem parte de uma estrutura que tem uma função específica, né? Uma estrutura securitária extremamente importante, que tem uma função de manter controle sobre populações, e sobre grupos, e sobre pessoas, inclusive controle nesse sentido psicológico, né? Nesse sentido desse governo do luto, desse governo do trauma e desses processos todos, né? De maneira que ele sempre vai produzir traumas coletivos, né? Esses traumas coletivos eles vão estar a todo momento circulando, a todo momento sendo espalhados, né? Circulando talvez não seja um bom termo, porque circular implica em falar sobre, né? Implica em trazer à baila, né? Então, quer dizer, dito de outra maneira, tem causas sistêmicas, né? Se a gente não trabalha e não elimina essas causas sistêmicas, mais psicólogo, porque daí você vai ter um PM mais humanizado, ou o cara não vai estar sofrendo tanto, não muda nada, e tampouco vai mudar a continuidade da chacina, né? Quer dizer, é uma forma de você azeitar uma máquina. Peraí, vamos... Produtividade, né? Vamos botar esse cara aí de volta pro combate, porque ele tá muito traumatizado para continuar matando gente. Então vamos zerar o trauma para ele voltar a matar gente, né? E as pessoas que sobrevivem às chacinas, elas que se explodam para lá, né? Tem alguns efeitos bastante importantes. E aí você tem essa outra dimensão importante, né? Quer dizer, o que mantém, né, essas chacinas rolando, o que mantém esse processo rolando, é uma coisa, essa espécie desse gozo perverso, desse tesão perverso na produção de morte, que é uma coisa que o Divan também falou, né? Quer dizer, quando a gente pensa lá em Palestina, Gaza, as bombas caindo, as coisas acontecendo, a gente está todo momento sendo bombardeado com imagens de morte, né? E por que ninguém faz nada? Quer dizer, bom, primeiro que, obviamente, essa noção do ninguém faz nada, né? Tem muita gente fazendo, né? Mas, quer dizer, por que você não tem uma mobilização maciça? Por que as pessoas não olham e falam, nossa, isso é um horror, etc e tal? Por que em grupos de zap essas imagens circulam de uma maneira bastante violenta? Eu lembro uma vez que eu estava lendo umas postagens da Marie Declercq sobre grupo de zap e sobre as coisas extremamente gore mesmo, né, que circulam nesses grupos, etc e tal. Quer dizer, você tem uma produção seriada, né, de corpos, de sangue, de produção de violência, de tortura, que produz um certo prazer, né, numa parcela da população cada vez maior. O que me preocupa é justamente esse cada vez maior, né. Que a extrema-direita tem essa coisa meio necrofílica, a gente meio que já sabe, né. Quer dizer, é um processo... Nazismo é nada mais do que isso, assim. Matar 6 milhões de pessoas, você tem que ter um certo tesão para fazer isso. Você tem que ter uma cultura, né? Uma política, uma forma, né, de produzir poder. Você tem que ter. Investir sua libido, né? Para usar os termos psicanalíticos aí nisso, né? Investir sua libido na produção de morte, cada vez mais morte, né? Fazer uma morte do outro, né? E eu acho que parte da chave aí, né, do mistério da coisa, tá justamente nesse ponto, assim, né? Da ideia de que esse outro que tá morrendo, desse outro que eu justifico a morte, desse outro que eu tenho tesão, inclusive, pela morte dele, eu acho que tem mesmo, como é que era lá o lance do Witzel, né? Acertar a cabecinha e outras formas de produção de discursos, né? De justificação da violência e do gore mesmo, né? Da produção seriada desses corpos mutilados, né? Eu acho que parte desse processo é mostrar a exceção, né? É uma espécie de um alívio, né? Uma espécie de, olha, eu não sou esse grupo. Aquele grupo que é o grupo matável que garante que eu viva, que garante que eu tenha uma série de outros processos, bom, eles têm mais é que morrer mesmo,
Eu não tô lá. Então, eles são a exceção que confirma a minha vida, a exceção que confirma o meu, inclusive, valor, né, como cidadão. E aí a gente sempre vai ter todo um conjunto de justificativas para ajudar a gente a lidar com isso, inclusive, né? Que estava armado, que é bandido bom é bandido morto, que o muçulmano é terrorista, que o MST invade terra e pode meter bala. E aí você tem todo o conjunto de produções de exceção, e essas produções de exceção seriadas, né? Elas vão sempre justificando, no final das contas, essa existência de quem que eu sou, né? O problema é que, no final das contas, a gente acreditava numa espécie de uma ilusão de uma cultura cosmopolita, né? Do final dos 2000, assim, talvez, do final dos 90, não sei. Uma cultura cosmopolita que abraça cada vez mais pessoas e que inclui cada vez mais pessoas. E, bom, o que a gente percebe é que essa cultura cosmopolita que existia em grande parte por causa de uma produção de lucro, né? Cada vez mais pessoas implica em cada vez mais gente consumindo, o capital já abandonou essa ideia, né? A ideia de que você tem que incluir ou qualquer coisa do tipo. O capital já abandonou a ideia de que você precisa de qualquer dimensão. E aí, tudo aquilo que havia sido incluído, eventualmente vai ser excluído, né? A restar somente quem de fato é o cidadão, quem de fato é o cidadão de bem, etc, etc, etc. Que é o último que vai sobreviver nessa parada, né? Que é homem, branco, cis, etc, etc, etc. Né? Então, quanto mais eu observo essas mortes desse outro, mais eu identifico negativamente, né, a ideia de que esse outro não sou eu. Se esse outro não sou eu, tá tudo bem, me dá um alívio. E esse alívio ele também é vivenciado eventualmente com prazer, se a gente for pensar uma questão mais psicanalítica. Pesadíssimo, Caio. Pesado, Gabriel Divan. Porra, pesado demais, porque a gente está circulando em torno de alguns conceitos que são muito caros a nós aqui no Vira Casacas, né? E essa questão, né, de uma vida dentre uma racionalidade neoliberal, essa questão de um viver dentro desse mundo informado por esse tipo de questão, nos coloca, e aqui eu não quero fazer comparações hiperbólicas, né, tentar dar um touché, né, tentar lançar um trunfo meio cretino aqui, né, porque existe essas coisas, e nós estamos falando delas também de um ponto de vista literal. Mas nós estamos vivendo em guerra. Basicamente, a gente está vivendo um paradigma que é uma questão de... é um conflito que, às vezes, ele está num sentido bem gráfico e bem carnal na nossa frente, porque, às vezes, é tiro voando mesmo, é guerra. É guerra no sentido de medo de sair de casa, tá rolando tiro, a bala tá comendo. Agora, a gente vive em guerra também nessa circunstância de que da porta para fora, e não só da porta para fora, muitas vezes, né? Feliz de quem é só da porta para fora, né? Porque tem o outro problema também. Mas, cara, da porta para fora, tudo é competição, tudo é hostilidade, tudo é você matar 1, 2, 3, 4, 6 leões por dia, tudo é você combater coisas, né? Tá todo mundo muito apreensivo sempre e nervoso sempre, e tá todo mundo sempre colocado naquela situação de que eu preciso lidar com coisas, eu preciso vencer obstáculos, eu preciso atingir metas, e muitas vezes a meta é inclusive o seguinte, a meta é não estar no lugar errado, na hora errada, para não tomar uma abordagem que periga acabar com a minha vida, no sentido mais literal possível. E cara... é muito louco como algumas pessoas elas partem para as mais variadas reações, né? Eu não vou absolver todo mundo, tá? Mas o cara pensa na pandemia, por exemplo. Eu acho curioso, né? Tem uma rapaziada aí que fala o dia inteiro em combate, em não sei o quê, em isso e aquilo, e pá, e tal. A única coisa que eles tiveram parecido com eventualmente passar um perrengue, né, nesse nível aí de catástrofe ou coisa parecida, foi uma pandemia. E era uma galera que não conseguia usar uma máscara, né, e precisava muito ir ao boliche com os amigos e precisava ir ao shopping, tá? E essa era, né, o leitmotiv deles, né, para dizer que tudo era uma mentira e tinha que acabar com tudo, é que eu precisava ir ali cortar o cabelo, eu precisava ali ir no barzinho da esquina. E aí depois, quando passa tudo aquilo e passa o período que tá morrendo 3.000 pessoas por dia, aí o cara pega e volta a falar essas coisas de esse aqui é guerreiro, combate, esse aqui tem que encarar, é muito macho, coisa parecida. Bom,
a gente está vendo, né, e falamos aqui de pelo menos 2 exemplos onde a guerra é real. A gente fala de Gaza, a gente fala de favela no Rio de Janeiro, e aí tem essa circunstância, né, cara? Tá todo mundo vivendo nessa apreensão análoga à da batalha, análoga à da morte iminente, análoga à da destruição, que de tal maneira me faz pensar que torna as coisas ainda mais complicadas e ainda mais bélicas, e aqui num sentido amplo, no que diz respeito a, por exemplo, coisas como as que a gente falou, eu e o Felipe, no episódio passado, né? O mundo tende a ficar cada vez mais preso em noções individualistas e vira um grande salve-se quem puder, no sentido de eu preciso garantir o meu, e às vezes garantir o meu é garantir a minha própria vida, minha própria existência, de tal modo que isso aí só pode dar errado, só pode ter consequências nefastas e só pode, inclusive, estimular a que isso acabe se aprofundando cada vez mais, porque eu não sei o que vocês acham, o que o Caio acha, mas cara, quem está absolutamente levando a coisa, assim, supostamente na boa tal, eu não quero diagnosticar, né? Eu não quero dar um parecer clínico que eu não tenho capacidade para tanto. Mas, cara, só pode estar vivendo numa espécie de farsa. Só pode estar vivendo, porque é preciso tu estar numa condição muito anestésica, e eu não vou dizer que boa vida, bens materiais, né, e tudo mais, eles te livram de todos os problemas, né, porque não livram de todos, mas é preciso uma condição muito anestésica para a pessoa em algum momento não estar prestes a explodir, cara. Eu não sei, cara, parece que está todo mundo prestes a explodir. A gente comentou no Vira Casacas aqui, na época ainda do governo Bolsonaro, teve um programa específico que eu e o Carapanã falamos só disso, que é o quanto essa galera, o quanto esse clima, o quanto esse discurso, ele colocou todo mundo numa situação de ranger de dentes e de raiva e de choro / reação violenta iminente. Porque quer queira, quer não, te atinge, cara. Qual é a pauta sobre o que tu fala? Qual é a coisa que tu vê na web, na TV, no noticiário, nos comentários? Cara, como é que alguém consegue dizer assim, ó, por mais que o cara diga, eu não gosto muito de ficar vendo notícia porque ultimamente anda muito pesado e eu tô sempre sendo jogado para baixo. Eu não gosto muito de ver feed de rede social porque é sempre essa loucurada toda. Tudo bem, mas em algum lugar alguém fala contigo alguma coisa que isso aí bate, cara, alguma manchete tu vê em algum lugar, isso aí é comentário, precisa ser, porque se não for, o teu respiro, o teu descanso, ele é uma alienação também muito perigosa, né? Então, quer dizer, como é que fica essa circunstância? Porque ou a gente se aliena no sentido fuga mesmo, assim, bota as mãos no ouvido, fecha os olhos e grita lá, ou a gente tá fingindo, cara, né? Porque é complicado isso aí, cara, é complicado mesmo. Bom, Diva, eu gostei da palavra fuga aí no final, porque acho que é um pouco esse o caminho, né? O campo da psicologia tem um termo que a gente fala de esquiva ou evitação, né? Qual que é a ideia básica? Se eu tenho alguma dificuldade, alguma questão, alguma angústia, eu posso me esquivar dessa angústia. Ou seja, eu posso evitar ela. Se eu sei que se eu tiver que ir em algum lugar da cidade, eu vou trombar uma pessoa que eu não gosto, eu evito ir, né? Eu me esquivo de ir, né? Eu evito conflito, etc e tal. O problema é que, classicamente, na psicologia, essa estratégia ela não funciona, né? Ela é uma estratégia que você escamoteia, né? A angústia, e a angústia, ela é muito safa, né? Sempre volta de alguma outra maneira, assim. Quando você menos espera, né? Você tá lá na sua cama, dormindo, e de repente vem um sonho, vem um pesadelo, vem uma dor no peito, vem quer dizer, a angústia ela é plástica, ela tem 1000 maneiras de se expressar, e ela se expressa mais forte quando ela não é confrontada, né? Quando ela não é discutida. E aí, classicamente, na psicologia, obviamente, como a psicologia é uma ciência burguesa, classicamente ela virou e falou, bom, então é a sua angústia que você tem que lidar, a sua questão, etc e tal. Sempre, claro, descolando desses elementos que são elementos coletivos, né? Agora, isso me conecta também um pouco no último episódio que a gente gravou, Ansiedades em Fim de Mundo, né, ou alguma coisa do tipo, porque era justamente isso, assim, né, quer dizer, neste momento de fins de mundo em que a gente tem mudanças climáticas, em que a gente tem, quer dizer, guerra, que a gente tem miséria, que a gente tem... Tinha respirado um pouquinho assim, falado,
ufa, um presidente que não é um fascista, e aí, né, quer dizer, você tem todo o conjunto de ameaças que vão estar sempre reverberando, né, e aí vai, etc e tal. Como é possível, né, não tá cagado da cabeça, né? Ontem eu tava ouvindo um episódio que saiu do Crise, né, em que eles introduzem lá o conceito de perturbariado, que eu achei, assim, muito, muito bom para sinalizar, né, essa questão, fica o salve aí pro Gonzo, que é justamente isso, né, quer dizer, como classe, porque a classe ela é sempre uma composição, né, classe social não é uma coisa que existe a priori, né, classe é uma coisa a qual você pertence a partir do momento em que você adquire uma certa consciência, né, como classe nós todos fazemos parte da classe do perturbariado, né, ou seja, tá todo mundo perturbado da cabeça, só que esse sofrimento ele vai ser sempre privatizado, né, ele vai ser sempre trazido para esse campo do individual e falar, esse aí é um problema seu, isso não é um problema geral, isso não é um problema sistêmico, etc. E o perturbariado ele vai sempre se acelerar, porque o capitalismo se acelera, e o capitalismo não produz nada além de ruína. Tudo que o capitalismo pode produzir é ruína. Por um breve momento na sua história, o capitalismo produz alguma coisa que é lucro para alguém, mas a consequência global do capital vai ser sempre ruína, é corpos arruinados, é terra arruinada, é mentes arruinadas. Só pode produzir ruína. E aí eu fico lembrando, toda vez que eu penso nessa questão das ruínas, eu lembro do bom e velho do Ruth, né? A noção de que, bom, de fato, né, o capital, a gente tem medo de ruína, né? Ele tem a frase lá, né? A gente não tem medo da ruína, a gente sabemos que não vamos herdar nada além das ruínas, né? Porque a burguesia tratará de arruinar o mundo na última fase da sua história. Porém, nós não tememos as ruínas porque levamos um mundo novo em nossos corações. Esse mundo está crescendo nesse momento. Duruth escreve isso na explosão do fascismo, no momento da Guerra Civil Espanhola. O Duruth era um anarquista que estava lutando do lado das brigadas antifascistas, né, na Revolução Espanhola. Não viu, obviamente, esse novo mundo. Ele morreu durante a guerra, né, foi assassinado pelos fascistas durante a guerra. Mas ele fala isso dentro de um contexto. Olha, nós somos trabalhadores, né? O mundo todo foi a gente que construiu. Se tiver ruína, a gente reconstrói, né? A gente produziu essa questão. Tá, o que isso tem a ver com saúde mental? O que isso tem a ver com esse processo, né? Quer dizer, as nossas mentes estão em ruínas, as nossas psiques estão em ruínas, o nosso psicológico está arruinado, nossos corpos estão arruinados, está tudo arruinado pelo capital, está tudo arruinado pela violência, está tudo arruinado pela extração de lucro. Os caras sugam a nossa força vital, a nossa libido, até não poder mais para fazer banheiro de ouro, tá ligado? Além de tudo é brega, né? Bom, mas quem tem o domínio das ferramentas, inclusive da organização, somos nós, né? Quer dizer, eventualmente a gente precisa se apropriar, inclusive das ferramentas de produção de saúde, né? Mais do que ferramentas de enxugar gelo, né? Para voltar para a frase da Cecília, ferramentas que são ferramentas de produção de saúde. E as ferramentas de produção de saúde são ferramentas de justiça social, ferramentas de circulação do sofrimento, ferramentas não de evitar as ruínas, mas de aprender a viver nas ruínas. Porque não tem outra saída. O mundo já está arruinado. A gente precisa aprender a viver nessas ruínas e construir coisas novas, construir coisas que escapem, né, desse processo. Aí eu volto para Sabah Jabr, no livro Sumud em Tempos de Genocídio, ela fala de Sumud. O que é Sumud, né? Como pode o povo palestino, pra gente não ficar, os últimos 2 episódios a gente ficou muito nessa coisa assim, tipo, caralho, o mundo já era, não tem saída pra gente, né? E a Jabra vai falar assim, olha, o povo palestino tem um conceito que é o conceito de Sumud, que ele é mais do que meramente resiliência, porque resiliência ela tem esse caráter assim, porque eu sou uma pessoa resistente, que eu posso me fuder, etc e tal, mas a ideia de que como é que pode um povo que desde sempre foi um povo oprimido, desde sempre é um povo violentado, desde sempre um povo que é colocado na exceção e ainda assim persiste, e ainda assim planta as oliveiras, né? Como é que pode produzir isso? E esse é o conceito de Sumud, né? A ideia de que a gente pode promover as nossas formas de resistência coletivas próprias do nosso campo. Essas formas de levar o novo mundo, né, nos nossos corações, né? Essa esperança de que venceremos, mesmo se eventualmente não formos nós, explicitamente, eu, Divan, Abal, quem está ouvindo, que vai vencer. Mas que a gente vai construir coisas. Que a gente já tem as ferramentas, elas já estão presentes para que a gente possa promover a nossa libertação. Promover a libertação de todo mundo.
e criar novas formas de viver nessas ruínas, inclusive das ruínas das nossas mentes. Acho que é mais ou menos isso. Paulada, Caio Maximino. Olha, Gabriel, eu vou ter que chamar as dicas culturais por causa que a Sofia tem que ser buscada do inglês. E a Sofia é minha amiga porque ela me apresentou Baby Metal, tá? Então, assim, que ela precisa aqui da minha parte, tá tudo arranjado. Mas olha, Caio, que baita final. Um final esperançoso, Gabriel Divan. Ao contrário, né, do Vira Casacos, que não é leve, dessa vez vai terminar muito bem. Não, e vai terminar matando no peito uma quantidade incrível de sofrimento aqui que a gente debulhou, né, nesse sentido, no que diz respeito ao tema do nosso episódio. Bom, vamos para as dicas culturais então, porque é muita conexão, né, cara? Em inglês, Baby Metal, coisa parecida. Baby Metal. Gosto muito. Pergunta, Caio Maximino, Baby Metal, sim ou não? Baby Metal sim, como que não? Sim, Baby Metal sim, certo. Bom, dito isso, vamos para as dicas culturais, onde a gente vai poder falar de qualquer coisa que sirva para manter o tema do episódio, para elevar a esperança, para fugir um pouco, né? Agora foi uma brincadeira meio calhorda, né? Mas enfim, pra gente desanuviar a mente, pra gente lidar com as questões que foram debatidas, pra gente deixar elas um pouco de lado, vale tudo nas nossas dicas culturais aqui, vale Baby Metal também. Felipe Abal, o que nós temos aí para recomendar para quem está nos ouvindo essa semana? Eu vou indicar 2 filmes. O Caio estava falando ali no início a respeito até da questão das pessoas, né, que têm deficiência auditiva, são surdos e tal, e de que muita gente diz, olha, né, tem uma questão de adaptação ali, não é uma deficiência como vocês tratam. E eu lembrei daquele filme que é muito legal, eu já indiquei ele aqui anteriormente, que é O Som do Metal, cara. E eu acho que ele é um filme que foi muito pouco debatido, falado, visto, né, ele até concorreu ao Oscar em algumas categorias, e o pessoal não falou, é um filme muito, muito, muito bacana, recomendo O Som do Metal. E a segunda dica de filme que eu tenho aqui é que eu tava numa onda procurando filmes de... Vou até meio dar vontade de assistir filme de tribunal, Divan, eu acho que eu fico assim meio, né, direito e tal. E eu assisti um filme que eu não tinha visto antes, que ele é chamado Assassinato em Primeiro Grau. E daí eu olhei ele assim, e ele é estrelado por Christian Slater e Kevin Bacon. Eu digo, esse filme só pode ser ruim. Eu tive uma grata surpresa, porque é simplesmente a melhor atuação do Christian Slater e do Kevin Bacon, e de sobra ainda tem um Gary Oldman no meio. Ele conta o caso de um prisioneiro de Alcatraz, que passou 3 anos na solitária, e daí quando ele sai da solitária, ele mata um outro prisioneiro, não vou dizer porquê, e acaba indo então para ser julgado, e daí acontece meio aquela virada, né, de quem vai pro banco dos réus é Alcatraz, não é o prisioneiro. Mas assim, ó, bem divertido, não é um filme nota 10, é um filme nota 7, assim, mas vale bastante a pena se você tinha preconceito como eu. E se você for ouvir, nunca ouvi Baby Metal, não vá lá naquela verdinha lá pra ouvir. Entra no YouTube que tem que ver ao vivo, tá? Tem que ver ao vivo. Veja ao vivo, porque daí sim é de arrebentar. Gabriel Divan, ele tá se fazendo, Caio, mas assim, ó, ele conheceu porque ele veio aqui em casa. Olha, e eu disse, ó, escuta isso aqui. Ele disse, ali umas guriazinhas, parece umas colegial loucas, assim. Daí quando começou lá a guitarreira, depois eu disse, pô, imagina o que é um show do Baby Metal, eu queria muito ver. Baby Metal, mas tiveram no Brasil, né, Baby Metal? Tiveram, né? Que loucura. Se vocês botarem o... Eu só queria lembrar de que ano era esse filme, né? Esse filme é bem interessante mesmo. E aí eu botei aqui no Google Assassinato em Primeiro Grau, aí aparece aquelas informações iniciais, né? Do filme, tempo de duração, não sei o quê, e tem aquela coisa do elenco, né? Embaixo. E se você botar Assassinato em Primeiro Grau e olhar o elenco, aí vem aquela coisa, né, que o pessoal fala assim, que gente preta é tudo igual, gente japonesa é tudo igual, não sei o quê. O cara olha a foto do Kevin Bacon, do Gary Oldman e do Christian Slater e são a mesma pessoa. São 3 pessoas iguais que estão ali, né? Enfim, é muito engraçado, mas é um filme bem bacana. E o Som do Metal também é bacana, né? Não vamos dar spoiler nem nada, né, mas ele tem um momento assim, né, em que o protagonista enche o saco e tal, né, e meio que, bom, enfim, né, é interessante.
É muito interessante, bem atuado, bem filmado. Eu vou dar 2 dicas culturais. Uma, de certa maneira, o Caio já deu aqui no meio do episódio. Se ele for reprisar a dica, a gente une forças aqui, né? A gente faz um Megazord aqui, alguma coisa parecida. A gente faz a fusão, né? Que é a série de podcasts que está lá no Crise, que também está junto com a galera da Autonomia Literária, conduzidas pelo nosso barqueiro, né, do inferno, Amaury Gonzo, que é Fischer e os Fischerianos, os Colóquios. Eu tive a honra de participar de um episódio esses dias. Eu ouvi essa semana o penúltimo, esse último que o Caio estava referindo, que foi até uma palestra que foi feita na PUC-SP, né? Não consegui ouvir ainda, mas, cara, muito bom, tá muito bacana, tá muito divertido, visões muito distintas entre si, mas que convergem em muita coisa. Olha, Amaury Gonzo, o senhor está criando uma documentação do pensamento fischeriano e fischerianista no Brasil, de dar inveja a muita gente e a muitos outros pensadores que não tiveram uma curadoria tão legal assim. Eu só posso dizer que foi uma honra ter participado, e eu até brinquei com o Gonzo. Esses colóquios aí tá virando Land e os landianos reticentes, né? Esse é o novo nome que eu acho que eu vou ter que dar aí, porque acaba se falando de muita coisa, né? No episódio ali da Eduarda, da falsa marxista, também se falou muito de aceleracionismo e Nick Land, né? Um tema que eu mesmo abordei, mas, cara, tá um barato, vale a pena escutar. Se você ouvir a casaca, certamente você vai gostar, né? Não precisa mais dizer nada, né? Enfim, e eu tenho uma outra dica cultural, que é uma dica de uma série. Eu acho, meus amigos, que a gente é muito condescendente com bobajada norte-americana, estadunidense, e a gente é muito crítico e muito exigente com as coisas brasileiras, e acaba sempre ficando com aquele nhenhenhé de faltou isso, aquilo não é bem assim, aquilo lá não sei o quê. Aí quando vem um seriado boboca americano sobre os mesmos temas, as mesmas coisas, a gente engole, né? Pois é que é um seriado adolescente. O seriado adolescente, ele é desculpa para ser burro, né? E para ser ruim e tudo mais. Então, tem essa série da Globoplay, e eu não assino o Globoplay, então, né, fica a dica aí nas entrelinhas. Essa série chamada Vermelho Sangue. É muito legal, cara. Série que envolve adolescentes, né, lidando com conflitos típicos e misturado com aquilo que acontece com todo adolescente em cidade pequena, que a gente sabe o que é, né? Que é uma questão de conviver com vampiros e lobisomens. É óbvio, né? É óbvio. Esses são os problemas dos adolescentes pós anos 2000, né? Então, o Vermelho Sangue é muito legal. As atuações, principalmente das meninas, elas são incríveis. Porque isso, porque aquilo. Meu amigo, né? Presta atenção na história, se deixa envolver um pouquinho. Se fosse uma história ruim lá, daqueles canal da Warner, lá com aqueles efeitos especial vagabundo, tu não ia dar nenhuma bola, né? Mas aí é brasileiro, as pessoas estão no interior de Minas, elas falam com sotaque, e aí por isso você fica cheio de dedos. Não é o lobo que eu jogo lá no RPG, é lobo-guará. Sim, é lobo-guará. Porra, é isso mesmo, lobo-guará neles, tá? Eu achei super legal o Vermelho Sangue e recomendo. Muito bom, Caio Maximino, grande jogador de RPG, por sinal, né? Mas ele é vampiro, não é lobisomem. O Governar os Mortos e o Sumud já anotei aqui. Tá. Eu, inclusive, essa semana aí, depois de muito tempo, vou voltar a jogar aí. A gente vai jogar Mago Ascensão aí com uma galera, com os malucos. Bom, ia falar o Governar os Mortos, o Sumud, assino muito embaixo, Divan, em relação à série Fischer e os Fischerianos, tá muito massa. Eu pensei, né, a ideia do Perturbariado, por causa do tema, mas os episódios estão muito fodas, inclusive o teu episódio, Divan, ficou muito massa. Eu vou indicar, então, um livro, um jogo e um álbum, que eu acho que é massa. Livro, pra gente dar sequência aí na questão. Eu falei um pouquinho do Necropolítica, do Achille Mbembe, mas eu tô lendo o Brutalismo dele, que é um livro brutal, para falar justamente sobre essa questão das ruínas, né? Essa noção ele começa lá na introdução falando assim, eu comecei a pensar nesse livro quando eu comecei a me incomodar muito sobre a maneira como em África sempre se produziu o capital, não só o capital, né? Mas o colonialismo sempre produziu ruína, né?
e o que é uma subjetividade em ruína, etc e tal. Então, o brutalismo do Achille Mbembe, eu acho que é uma indicação de livro bem legal para a gente discutir essa virada necropolítica, inclusive da saúde mental. Música, tem um maluco do Distrito Federal, chama Cataíra. Esse talvez encontre lá no aplicativo verde, mas tem no Bandcamp, e aí eu acho que é mais interessante. E aí ele tem um álbum que chama Só Quem Viu o Relâmpago à Sua Direita Sabe. E Cataíra é um maluco que faz black metal antifascista, e nesse álbum especificamente os instrumentos são acústicos, e tem uma hora que a música de repente dá uma virada e vira um samba, e tipo, cara, é black metal com samba, é só isso que eu tenho a dizer. E aí, essa música especificamente que dá essa viradinha massa, que é desnaturação de si mesmo, ela é uma música que ela fala sobre isso, sobre ruínas, sobre, né, viver nesse processo, vestígios da nossa extinção, assim, é fodido. E aí, para falar de jogo, tem a ver com o tema, mas também não tem a ver. Tem um joguinho que tem na Steam, que chama Kentucky Route Zero, que é um jogo mega indie, assim, se você gosta de joguinho de tiro, etc e tal, eu gosto também, né, mas talvez o jogo não te pegue tanto. Mas ele é um jogo que ele tem uma estrutura narrativa bem maluca, assim, né, ele é muito experimental, né, do ponto de vista narrativo, é um jogo meio point and click, assim, né, então vai pra lá, escolhe qual é a fala que você vai ter e tal, interage com o cenário aqui e acolá, mas era um jogo estritamente falando sobre dívida no sentido de dívida em relação ao capital mesmo, sobre dívida, sobre a destruição da classe trabalhadora, sobre a produção de sofrimento e a destruição dos corpos da classe trabalhadora, mas também sobre viver nas ruínas desse corpo destruído. É um jogo extremamente melancólico, como a maior parte dos jogos que eu gosto aí, né? Mas é uma melancolia que eu acho que é fundamental. Assim. A gente não pode... Viver na ruína implica a gente viver essa melancolia também, né? Então, num dia que você não tiver uma bad muito grande, assim, vai jogar, que aí você vai ficar só numa bad. Então, vai ser massa. Muito bom, cara. Que loucura, cara. Tudo anotadinho aqui para quem quiser depois, vai estar no nosso site, vai estar no Instagram. Caio, muito obrigado por ter aparecido aqui de novo. Volte mais vezes, meu cara. Não precisa mais, 1 ano demorou a nossa última conversa ali, pelo amor de Deus. Não vamos deixar mais isso aí acontecer. Obrigado mesmo, cara. Que agradeço, estava ocupado nas ruínas aqui. Divan, vamos lá mandar uns viva salves. Vou mandar uns viva salves e tudo mais, né? Porque... Então a gente espalha carinho também, né? O Vira Casacas, ele não é leve, mas ele espalha carinho como ninguém também. Tem que espalhar. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. Gabriel Divan, caramba, o Caio terminou bem demais esse episódio, cara. Estou assustado até agora. Cara. O Caio fala de algumas das coisas mais tensas da humanidade, né, de uma forma sempre serena, né? Ele vai assim, vai falando, não perde a linha da explicação. Eu gosto muito de ouvi-lo. E os nossos ouvintes também, né? E tivemos o privilégio de fazer isso juntos, agora há pouco, agorinha. Né? Agora? Sim, agorinha. Senhor. E agorinha é hora da gente mandar uns vivas, mandar uns salves, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó, que é muito engraçado, é muito interessante, né? Sabe quem veio, sabe quem apareceu? Sabe quem meteu o oi sumido? Everson Fernandes no WhatsApp. Meteu o oi sumido. Aplicou a tática do oi sumido. E aí tal, era uma quarta de noite, me manda uma mensagem, assim, como que não quer nada, como se falasse comigo todo dia, como se acordasse do meu lado, né? Aí ele disse assim, ó, Gabriel, manda um salve pro João, o Juco. Ele curte muito ouvir vocês. Ele diz que vocês são parceiros de treino dele. Então, o Juco tá lá fazendo, né, fazendo bíceps na barra W, tá fazendo barra sem elástico, né, cara, vamos fazer aqui, ó, pra raiz, né, tá lá fazendo, né, como é que é, levantamento, aquele pélvico, aquele é um horror, né, e nós estamos junto com ele, cara, então é uma forma da gente, né, participar dos treinos também, é ou não é? Mas eu queria dizer uma coisa, o Everson mandou a mensagem, e ele mandou direto de um print do WhatsApp, eu tô fazendo o exposed aqui, né, e olha só a mensagem do Juco para ele. Everson, nossa conversa na Covil foi mencionada no Vira Casacas. KKKKK. Fica o questionamento, Felipe. O que é a Covil? O
que é Covil, cara? O que é a Covil? Onde eles estavam conversando? Onde é Covil? Os nossos ouvintes, né, que souberem, podem nos mandar informações e pix para viracasacas.podcast@gmail.com. Enfim. Perfeito. E o senhor? O que o senhor tem de salve? Eu vou mandar um salve pro Leandro Caetano, que diz o seguinte: voltei pro Blue Sky só pra mandar mensagem pra vocês. Fui reler o Hornet, né? Ele tá falando do nosso último episódio, final do ano passado. E é isso, ele não é mesmo um mau caráter, mas não fala nada mais do que o Loki em essência. Tenho mais pra falar, mas vai por e-mail, como meu avô fazia em 1953. Abraço e mande um salve pra Luna, acompanhado devidamente de uma foto da Luna. Muito obrigado, Leandro. Ali, ó, né? Concordou com a gente ali. Axel Honneth, né? Senhorzinho, assim, né? Ele joga nos jogos simples, né? Joga só nos fundamentos, né? Sim, né? Isso. Tá bom. Olha, falando em Honneth, falando em saberes acadêmicos, falando em discussão desse tipo, eu preciso mandar um beijo enorme para uma galera que agora na sexta passada, Halloween, dia das bruxas, dia do Saci, me recebeu para uma palestra sobre diabruras, né? Travessuras, como, por exemplo, democracia, capitalismo, neoliberalismo, a minha ladainha, né? A minha cantilena, né? E, cara, foi muito legal. Participei lá de um congresso das ciências criminais da FSG em Caxias do Sul. Fazia horas que não ia a Caxias do Sul. Conheço muita gente boa lá. Tem gente que deve estar pensando assim, porque Caxias do Sul. Não, cara, como todo lugar tem muita gente bacana, tem muita gente legal. E, enfim, vou mandar esse abraço então pro meu irmão, my brother, Fábio Fayette, professor lá que estava organizando a pendenga, juntamente com o Bruno Loschiavo, que também lá estava tocando o barco. Os caras comandam um evento lá sensacional. Felipe, trabalhos nos GTs, eu pude participar também de um GT para coordenar lá, para avaliar a molecada. Trabalhos assim, ó, de altíssimo nível, de uma garotada muito jovem, muito legal. E aí, de noite, fiz a minha palestra ao lado do também querido amigo Cássio de Assis. Então, cara, foi um evento especial, olha, muito bacana. Galera gostou, galera trocou ideia. Ganhei não só certificado, ganhei café artesanal de brinde e ganhei amanditas, né? Isso é a linguagem do amor, mas café e amanditas. Perfeito, cara, perfeito, que massa. Da minha parte era isso aí, Gabriel Divan, né? Mandar aquele salve pra todo mundo que nos apoia, que nos curte, que recomenda, que interage com a gente, que mostra seu carinho também, porque é importante, né? A gente faz esse negócio, é muito bom receber esse feedback todo, então muito obrigado, galerinha. Eu vou mandar mais 2 abraços aqui, né? Falando do Juco, que a gente acaba malhando com ele, né? Eu vou mandar então um abraço pro nosso sempre querido Rodrigo Metal, né? Ele falou que esse dia ele foi de Mariana a BH nos escutando. Cara, eu tenho até medo disso, porque imagina o Vira-Casacas com a sua desgraceira toda, né? Perturbando a vista do caminho de Mariana a BH, né, cara? Pô, mas tudo bem, o Rodrigo confia na gente, né? Então, beleza. E vou mandar esse salve para esse outro camarada que tá sempre na escuta, tá sempre mandando aí algum recado, trocando ideia, que é o Daniel Eberhardt, né? Sempre nos fazendo companhia e nós fazendo companhia a ele também. Então, abraço para toda essa galera. Enfim, agora eu digo que por hoje eu terminei. Então tá ótimo. Então, né? Terminamos porque somos só homens normais, homens inocentes. Homens, né? Inocentes, homens inocentes. Tchau, prejudicada. Tchau, galerinha. What is normal, man? What do you mean, normal man? Just innocent, man.